Muito bem, e agora a gente já parte para a repercussão da cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Quem está comigo aqui no estúdio e vai me ajudar a analisar esse contexto é ele, Walter George, editor de opinião do Povo. Walter, uma decisão da mesa diretora, né? A Câmara dos Deputados, então, aprovou a cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. As justificativas seriam, para Eduardo, as faltas, já para Ramagem, por conta do processo penal contra ele em trânsito em julgado. Como é que você analisa essas cassações? Aqui, a repercussão dos deputados da direita, Walter, vai muito no sentido de que foi uma decisão da mesa, que é gravíssimo e que é antidemocrático. Enfim, ainda havia esse resquício de esperança de que esse mandato não fosse cassado hoje, né? Boa noite, Raquel. Boa noite à nossa audiência. Bom, só os tempos esquisitos que a gente vive, né, que podem justificar que haja qualquer tipo de expectativa em contrário nesse sentido. São dois casos que não havia outra alternativa para a mesa diretora, senão determinar as cassações. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, foi até condescendente, porque começaram a contar, acho que em junho ou julho, as faltas dele, sendo que ele estava afastado desde fevereiro. Ele, no recesso parlamentar, ele foi para os Estados Unidos e não voltou. Aí encontraram lá umas estratégias, umas artimanhas para fazer de conta que ele estava no mandato, mesmo residindo fora do país, e conseguiu postergar ainda a situação. Mas é evidente que a situação dele era insustentável, né? Muito embora eu reconheça que cassar um mandato é um ato extremo, né? Uma espécie de pena máxima que se impõe a quem foi eleito, no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, segunda maior votação, né, em São Paulo, uma votação extraordinária, mas o mandato estava inviabilizado, a manutenção do mandato estava inviável, porque ele decidiu morar fora do país. Como é que você mora fora do país e quer se manter deputado com as obrigações diárias que você tem como parlamentar? É impossível. Ele fez a opção dele e está pagando por ela, quer dizer, a questão não é essa. No caso do deputado Ramagem, é um deputado que está condenado, ele tem 16 anos de cadeia. Essa é a condenação imposta a ele, enfim, então é natural que você diga, então essa pessoa não tem condição de cumprir esse 1 ano e tanto de mandato que resta para ele, porque ele vai estar preso. Ele não está preso nesse momento porque ele está fugitivo, ele está morando também em outro país. Então são duas situações, são atos administrativos da mesa, são atos extremos, isso é verdade. Agora, não dava para ter outra expectativa em relação a nenhum dos dois casos, né? Os dois casos eram sim da mesa determinar, como está determinando, a decisão ainda está sob apreciação, porque tem uma maioria já estabelecida, mas ainda vai ser finalizada, mas as duas situações já têm maioria, eu acho que é isso mesmo. Não havia outra alternativa para a mesa senão impor uma situação de cassação dos dois mandatos. Não havia uma expectativa que havia em contrário, como você disse aí, que entre os aliados dos dois deputados existia, é só fruto de uns tempos esquisitos e estranhos que a gente está vivendo hoje na política brasileira.